Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-los o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga a toda a família Canção Nova, que nos acompanham dia após dia, sabendo que estes meios de comunicação social têm esta vertente de levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo e também a nossa missão saber aproveitar estes meios, a televisão, a internet, a rádio Canção Nova, porque são um carisma. Como todos sabemos, ele foi dado pelo Senhor Deus ao nosso irmão sacerdote Jonas Aviv e que soube, no seu tempo, interpretar esse carisma com muita fidelidade e dar a sua vida toda por esta causa. Por isso, nós queremos, ao mesmo tempo que estamos a fazer este caminho de fé, também agradecer ao Senhor este carisma, todas as pessoas que trabalham por esta causa, porque através destes meios muita gente chega ao conhecimento de Jesus Cristo, às vezes na fragilidade da sua vida, com dificuldades. Quantas pessoas têm se aproximado de Jesus através deste canal, através da internet, através desta comunidade de Canção Nova, e isso naturalmente é um sinal visível e real desta presença de Jesus neste carisma, porque todos os carismas servem para nos aproximarmos de Deus, naturalmente, mas se não houvesse este conhecimento que pudesse chegar a tantas partes do mundo, tantas casas, a tantas pessoas às vezes isoladas, sozinhas, e quantas pessoas sentem como companhia este canal, então naturalmente é a nossa obrigação dizermos obrigado, Senhor, não só pelo carisma que concedestes, mas obrigado por todos aqueles que se dedicam de alma e coração a levar para a frente esta causa, esta boa nova de Jesus Cristo. No último programa, falávamos já no final, numa questão que nos preocupa sempre, que são as tentações de Jesus e as nossas. Não é? E depois há sempre esta forma de pensar, bom, mas sendo Jesus o próprio Deus, como é que ele é tentado? Para nós, talvez, porque somos seres humanos, somos mais frágeis, é sempre possível sermos tentados. E às vezes esquecemos que a tentação em si faz parte da vida do cotidiano de cada um de nós. E por isso Jesus, na realidade, é tentado como ser humano para nos dizer exatamente que seremos sempre tentados ao longo da nossa vida, seja qual for a tentação. Essas acontecerão sempre, até ao fim da nossa vida biológica. Agora, importa olharmos para Jesus, e por isso é que, reparem, o Evangelho não escondeu esta realidade, não é? Mostrando-nos que, assim como Jesus, em termos humanos, é tentado, mas não cede à tentação, resiste, e naturalmente provoca sempre com que o demónio se afaste dele, com que naturalmente nunca ele possa ceder a nenhuma tentação, para nos dizer que também nós podemos fazer isso, e devemos. Portanto, ser tentado faz parte da condição do ser humano, resistir à tentação é um caminho, é uma luta constante, e por isso dizemos que a vida cristã é uma luta constante. Luta, entenda-se, não no sentido de andarmos à batatada com ninguém, né? Isso já é violência, mas a luta no sentido de não nos deixarmos naturalmente ceder, seja, repito, qual for a tentação. Não estamos aqui a especificar nenhuma tentação em particular,
mas perceber que aquelas que acontecem com Jesus, e como bem nos recordamos, são o símbolo da nossa própria vida. Naquelas questões principais do ter, do poder, do quase viver sem Deus, não é? Que é hoje uma tentação muito forte da humanidade, querer ser feliz sem Deus, Jesus mostra-nos claramente que não. Portanto, é possível não cedermos a nenhuma, mas temos de estar sempre atentos e vigilantes nessa realidade. Portanto, ele, como ser humano, é tentado, mas naturalmente não se deixa nunca ceder a nenhuma tentação. A quem é que Jesus promete o reino de Deus? Nós que participamos assiduamente na Eucaristia Dominical, encontramos muitas vezes Jesus a falar do reino de Deus. O reino de Deus pode-se comparar a isto, a uma semente, a um grão de mostarda, mas também depois fala-nos de quem entrará no reino dos céus. E se bem recordais, no fim de cada ano litúrgico, muitas vezes somos interpelados, não é? A própria liturgia vai-nos mostrando quem é que pode ou não chegar ao reino de Deus, sabendo que Jesus quer a salvação de todos. Mas tendo presente que a liberdade para a qual nós fomos criados, e é um dom de Deus, sermos livres é dom de Deus, ninguém é tão livre como Deus, e ninguém é livre, só somos livres se fizermos a vontade de Deus, porque Deus não quer escravizar ninguém. Então, esta pergunta, a quem é que Jesus promete o reino de Deus? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é claro e encontramos logo na primeira carta de São Paulo a Timóteo, não é? O reino de Deus começa com aqueles que se deixam transformar pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, todas as pessoas podem chegar ao reino de Deus. Todas as pessoas podem chegar à comunhão plena com Deus. Ponto. Bem claro. E, naturalmente, o primeiro passo é deixar-se abraçar por este amor de Deus. É sentir-se amado por Deus. É deixar-se tocar por Deus. Portanto, no fundo, aquela primeira bem-aventurança que nós conhecemos, bem-aventurados os pobres em espírito, o que é que significa? São felizes aqueles que sabem que dependem do outro por excelência, que é Deus, e dos outros. A pobreza, um pobre estende a mão a pedir que o ajudem, não é? Alguém que não tem e que precisa de ser ajudado. Pobre de espírito é aquele que sabe que depende de Deus. Portanto, que se abandona nas mãos de Deus, que se deixa encontrar por Deus nessa alegria, nessa certeza. Então, o primeiro passo para chegarmos ao reino de Deus é, naturalmente, deixarmos-nos abandonar em Deus, deixarmos sentir esse amor de Deus. Segundo a experiência de Jesus, isso acontece, sobretudo, com os pequenos e os pobres. Cá está. Imaginemos, e penso que não é demasiado esta comparação que vou dar, até porque diante de Deus, e isso estou convencido, nós não passamos de crianças. Naquilo que se pode naturalmente perceber das crianças, na sua simplicidade, na sua, digamos, verdade, não é? Todos nós temos o conhecimento de uma criança que muito frequentemente se abandona nos braços do pai e da mãe. E até pode estar muita gente conhecida e amiga, agora não é possível por causa da situação que atravessamos em todo o mundo, da pandemia, mas com um tempo normal, qualquer pessoa pega num bebé, naquela família, naquele grupo de amigos, e a gente sabe muito bem que o bebé, passado algum tempo, começa a inclinar-se para o colo do pai e da mãe. Sabe que ali naquele colo está seguro. Todos são muito bons, mas aquele é o pai e a mãe. É onde se encontra mais feliz, mais seguro. Ora, a criança, reparem, ainda não fala muitas vezes. Ninguém lhe pode estar a dizer coisas para ela fixar, mas há ali uma intuição natural. Não é? Ora, também importa percebermos que a nossa intuição natural é Deus. É dele que viemos e é para ele que voltamos. Então este deixar-se abandonar em Deus, isso significa
ou só acontece, quando nos deixamos ser simples, nos deixamos ser pequenos, não é? Quando percebemos que não podemos depender só de nós, mas dependemos de Deus. Então somos pobres e ao mesmo tempo pequenos e humildes. É nesse sentido, então, estamos a permitir que Deus tenha lugar na minha vida. E o reino de Deus começa exatamente por aqui. Quando Deus tem lugar na minha vida. Quando Deus é que está no centro do meu coração. E esse reino de Deus começa aí. Então começamos e depois podemos chegar àquele ponto, e esse é um desafio de todos nós, de chegar ao ponto como São Paulo, de dizer no fim da sua vida, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, este deixar-se transformar, modelar por Jesus Cristo, começa por esse abandono, essa confiança total que damos a Jesus e que depois começa a crescer em cada um de nós. E é evidente que isto vai ter repercussões na relação com os outros. Nunca podemos esquecer, não precisamos de falar sempre desta realidade, mas não podemos esquecer que uma relação de verdadeiros filhos de Deus tem sempre a implicação com os outros, com os irmãos. Não era possível, humanamente falando, né, e muito menos cristamente falando, alguém dizer eu amo muito a Deus e à sua volta criar sempre problemas com toda a gente, com todos os outros, ver os outros só com defeitos. Isto não era possível. Né? Então, só é possível essa relação verdadeiramente de amor para com Deus quando, à nossa volta, os outros são respeitados, são amados, são reconhecidos na sua dignidade. Pois o reino de Deus começa exatamente quando eu deixo que Deus faça parte da minha vida. Podemos também dizer que depois isto há sinais, não é? Onde se percebe isto. Por exemplo, quando a gente sente o gosto pela oração. É um sinal de que Deus está centrado na minha vida, portanto, ocupa o lugar central da minha vida, portanto, eu sinto a necessidade de falar com Ele, de o escutar e, portanto, de ler a Sagrada Escritura, até de fazer este processo que estamos aqui a fazer, de aprofundamento da nossa fé. Quando eu sinto gosto por conhecer as verdades da minha fé, então eu estou a dizer que Deus tem um lugar central na minha vida. Deus não ocupa um lugar secundário. Não é? Ou então só me lembro de Deus nas aflições, nos problemas, e depois passo para a minha vida centrada em mim, porque eu é que sei, porque eu é que faço. Não. Deus tem um lugar sempre central que vai aumentando. Não é? A relação de amor aumenta de dia para dia. Não é? Eu nunca me esquecerei na minha vida de sacerdote, nestes 24 anos de padre, tive a oportunidade de celebrar 3 bodas de diamante. 3 casais em terras totalmente diferentes, mas que completaram 60 anos de casados. E como podemos imaginar, eram pessoas já com bastante idade, com muitas rugas na cara, os cabelinhos todos brancos, as mãos bastante calejadas porque eram pessoas do campo, mas... E reparem que a frase é comum aos 3, mas eles não se conheciam, porque foram paróquias diferentes, até mesmo em concelhos diferentes, realidades diferentes, mas os 3 casais diziam isso verbalmente, mas também com um sorriso estampado, podíamos dizer quase de orelha a orelha, dizendo: Senhor Padre, o amor que nós sentimos um pelo outro hoje é maior do que no dia do nosso casamento. E reparem que isto via-se, não era uma frase feita, não é? E repito, eles não se conheciam, portanto não copiaram uns pelos outros. Mostra claramente que ao longo da vida, aquele casal, ou aqueles 3 casais, não é? Como tantos outros, com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas, digamos, contrariedades, eles foram crescendo nessa intimidade um com o outro, ao ponto de poderem dizer, com essa verdade que era estampada pelo sorriso que lhes vinha do coração, essa verdade, o nosso amor aumentou cada vez mais. É maior do que o dia do casamento. Assim mesmo tem de acontecer connosco na relação com Jesus. Desde que o conhecemos até à nossa vida presente, o nosso amor para com Ele tem aumentado. Se não tem aumentado, temos que fazer exame de consciência, naturalmente. Certamente não tem aumentado como deveria aumentar. Nós somos sempre imperfeitos e precisamos, mas é bom que reconheçamos que há um caminho a fazer ainda e queremos fazê-lo com docilidade, mas é ter consciência que
este amor para com Jesus tem de facto de ser uma constante no dia a dia. Então, nessa medida, o reino de Deus acontece. E o reino de Deus, o que é? No fundo, numa linguagem mais simples, a presença de Deus neste mundo concreto, através de cada um de nós. Ou seja, se quiséssemos quantas mais pessoas amarem a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser, mais Deus tem lugar neste mundo. Qual é o grande problema dos tempos presentes? É que, de facto, parece não haver tanto lugar para Deus. Né? Há muito egoísmo, muito indiferentismo, muita falta de solidariedade. Porquê? Porque quando nós retiramos Deus da nossa vida, fica apenas o nosso eu. E o nosso eu tende sempre a centrar-se, a tornar-se mais importante, mais absoluto, e naturalmente depois cada um começa a desviar-se mais dos outros. Enquanto que quando Deus ocupa o lugar que deve ocupar central da nossa vida, então também olhamos para os outros com mais amor, porque quem ama a Deus ama também os outros. Veja-se, por exemplo, nas famílias onde há uma vocação, um filho que vai para a vida sacerdotal, uma filha que vai para a vida religiosa, aquela saída daquela pessoa, daquela família, não foi uma perda, porque Deus vai ocupar aquele lugar, não é? Aquelas famílias sentem-se felizes, sentem-se realizadas, porque aquela pessoa está numa missão diferente, mas, no fundo, há um lugar, Deus está presente naquela família e quase que não se sente a falta daquela pessoa, não é? Deus ocupa o lugar daquela pessoa. Portanto, ou seja, quanto mais amamos a Deus, mais também amamos os outros, mais preocupação temos com os outros. Vejamos o exemplo dos santos, não é? A grande Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa de Calcutá, o amor que ela tinha para com Jesus, e é célebre aquela preocupação que ela tinha de primeiro estarem em adoração ao Santíssimo Sacramento antes de partirem para a rua para cuidar dos mais pobres, não é? E quando até algumas religiosas jovens, entusiasmadas, com o desejo de irem para a rua, de cuidar mais depressa das pessoas, lhe vão pedir para reduzir o tempo de adoração, ela aumenta o tempo de adoração. Porquê? Porque era primeiro o estar com Jesus, e quanto mais estamos com Jesus, mais olhamos os outros com os olhos de Jesus. Então, é esse sentido que é importante. O reino de Deus acontece na medida em que Deus tem esse lugar na minha vida, em que eu me abandono nas suas mãos, me deixo conduzir por Ele, e então depois também a minha relação com os outros é sempre muito mais autêntica. Entramos agora num outro tema, sempre relacionado com Jesus, que tem a ver com os milagres, não é? E o Evangelho está repleto de milagres, e diz até São João que não estão todos escritos porque não cabiam todos. Isto é, uma forma de dizer que, de facto, os milagres não têm que estar todos explícitos, não é? Até porque continuam a acontecer. Também não acontecem tanto, às vezes, como muitos gostavam ou pensam, porque a palavra milagre é algo de extraordinário, mas são os sinais dos quais Deus se serve para mostrar a sua presença. Então, Jesus operou mesmo milagres ou eles são meras lendas piedosas? Como sabem, quem se opõe à fé católica é capaz de levantar estas questões, não é? É capaz de pôr tudo em causa. E o Catecismo diz-nos com clareza: Jesus operou realmente milagres, tal como os apóstolos. Os autores do Novo Testamento referem-se a ocorrências reais. Portanto, não há dúvidas. Os milagres aconteceram no tempo de Jesus, aconteceram também no tempo dos apóstolos e acontecem no tempo da Igreja. São exatamente uma forma de dizer que Deus continua a atuar em nosso favor. Deus está presente, Deus está atento, Deus manifesta-se. E, como já referi num outro programa, nunca se canoniza um santo, e sabemos muito bem, primeiro há uma série de etapas no processo, mas não é aqui o caso para estar a explicar isso, mas percebemos claramente que quando o Santo Padre
proclama alguém como santo, essa proclamação teve como grande garantia um milagre que Deus fez para provar que aquela pessoa realmente está junto de Deus, está em Deus, e o pedido que foi feito a essa pessoa, como intercessora, mostrou que essa pessoa está junto de Deus e, portanto, Deus agiu através dessa cura. Grande parte dos milagres são curas, como sabemos, curas que seriam humanamente impossíveis, não é? A medicina não tinha resposta para aquilo, para dizer exatamente que Deus está a agir. Agora, é para nos mostrar como Deus quer exatamente o bem da humanidade, como Deus vai agindo sempre em prol da mesma humanidade. Mas permitam-me aqui um breve esclarecimento. Já as fontes mais antigas noticiam que os inúmeros milagres confirmam o anúncio de Jesus. Se, porém, expulsos demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. Portanto, Jesus é muito claro. O que faz é para mostrar que Deus está presente. Então, os milagres não são para dar espetáculo, para criar mais notoriedade na pessoa de Jesus, ou mais fama. Até porque, se repararmos, Jesus nunca se aproveita de nenhum milagre para ter mais fama. Não. Até porque, no fim de grandes milagres, Jesus retira-se isolado para a oração. Portanto, ele é sempre discreto. E mesmo quando muitos vão à procura dele, estou-me a recordar do capítulo 6 do Evangelho de São João, a multiplicação dos pães e dos peixes, quando vão atrás de Jesus, ele diz claramente: vós vieste atrás de mim, não por aquilo que vós vistes, mas porque vos matei a fome. Portanto, por uma questão de interesse. Ora, Jesus não faz milagres por interesse, não faz milagres para ser um vedeta, para ser uma estrela, mas faz milagres para mostrar que Deus está presente na humanidade. E esta frase que vos li de São Mateus é esse exemplo. Os milagres ocorriam em espaços públicos. Por vezes é referida a identidade das pessoas em questão, o cego Bartimeu, por exemplo, a sogra de São Pedro. Alguns milagres eram considerados chocantes, sacrílegos para o ambiente judaico, como a cura do paralítico ao sábado, a cura dos leprosos, mas não foram negados pelo judaísmo desse tempo. Portanto, apesar de ir contra as tradições judaicas, não é? De ao sábado não se poder fazer quase nada, Jesus mostra que Deus está presente, que Deus é mais importante que o sábado ou que as regras que o judaísmo tinha imperado e que os milagres acontecem naturalmente até mesmo àqueles que, para os judeus, pareciam não ter fé. Dos leprosos, sabemos que havia um samaritano, por exemplo, não é? Que não era, segundo os judeus, não eram consideradas pessoas de fé, mas que tinham fé, porque até foi esse samaritano que veio agradecer a Jesus, o único que veio agradecer a sua cura. Mas temos outros exemplos de pessoas que pareciam não estar no quadro judaico, na fé judaica, mas a quem Jesus faz também maravilhas. E os milagres não eram apenas curas físicas, mas também o perdão, né? A transformação dos grandes pecadores para uma vida de graça que Jesus operou em tantas pessoas. Então os milagres existem, existiram no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Temos um muito concreto nos Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João vão às 3 horas da tarde ao templo para a oração. Está ali um paralítico à espera de esmola, porque não podia fazer mais nada. E Pedro diz: em nome de Jesus, nós não temos nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus dizemos: levanta-te e anda. E o homem levantou-se e toda a gente ficou abismada com aquela alegria de um homem que estava ali paralítico há tantos anos e agora podia retomar a sua vida com outra normalidade. Então Deus age não para dar espetáculo, não por vedetismo, mas para mostrar que Deus está presente e quer sempre o bem da humanidade. Então os milagres são uma realidade, não podemos ter dúvidas sobre isso, manifestam a presença amorosa de Deus em nosso favor. Importa que também os olhemos com esta ternura e até mesmo os peçamos, não é? Porque eles acontecem nos dias de hoje e Deus quer sempre manifestar, repito, para bem, mas que sirvam também para nos dar uma lição de que Deus está presente, Deus atua, Deus manifesta-se na humanidade porque nos ama.
e porque nos ama, quer-nos também mais felizes. Então vamos pedir a bênção do Senhor, que derrame sobre os nossos corações esta verdade de fé, de acreditarmos sempre nele, de confiarmos sempre nele, de nos abandonarmos nele, para também podermos receber sempre a sua graça e, acima de tudo, nos tornarmos santos, porque a nossa missão como cristãos, como igreja, é atingir a meta da santidade. Peçamos essa graça ao Senhor e que Ele derrame sobre nós a sua bênção, a fim de sermos cada vez mais fiéis à sua palavra, à sua mensagem, à sua vida, e que a possamos também encarnar na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.